O Dior começa o vídeo dizendo, caramba, que é isso? E fala que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito bonita. Em seguida ele pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Ele pede com licença e fala, olha, eu não quero te incomodar, mas você é bonita pra caramba. E em seguida pergunta se ele pode falar com ela rápido. Mas ela diz que não e fala que ela é comprometida. Ele pergunta se ela é comprometida e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem namorado e ela também diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está com esse problema e ela começa a rir. E em seguida diz que precisa ir. Ele fala, cara, essa garota é bonita. Ele fala que isso é engraçado e que ela disse que ela tem um namorado. Ele fala que nós vamos ver o que vai rolar e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela está e ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele. Ela pergunta se não é alugado e ele diz que é claro que não. Ele fala que acabou de comprar esse carro e pergunta e aí? Ela fala que ela gostaria que o namorado dela tivesse um carro como esse e fala que ele não tem. Ele pergunta se ela gostaria disso e ela diz que sim, mas fala que o namorado dela não poderia pagar por um carro como esse. O Dior pergunta se ele não pode pagar e também pergunta o que fez ela voltar. E ela diz que só ficou pensando no que ele ia fazer. Ele fala que já estava indo para a casa dele, mas que antes só ia comprar algumas coisas. Ela pergunta se ele mora ali perto e ele diz que sim e fala que é uns 5 a 10 minutos dali. E como ele pergunta por quê, ela fala que só estava pensando e diz que eles podem ser amigos. Ele fala que eles poderiam, mas pergunta se o namorado dela não vai ficar bravo com isso. E ela diz que ele não precisa saber. O Dior pergunta se ele não precisa saber e ela fala que ele não é o marido dela. Ela diz que ela não é exatamente solteira, mas que também não é como se ela fosse casada. Ela fala que até que ela se case, ela se vê como solteira e ele pergunta se ela pensa assim. E ela diz que só está dizendo a verdade. Ela fala que ela ainda nem sequer tem um anel e que não é tão sério assim. O Dior pergunta se ele ainda não deu um anel pra ela e ela fala que não. Ele fala que não sabe e ela diz que ele ainda não deu nenhuma joia pra ela, então não dá pra levar tão a sério. O Dior pergunta se ele ainda não deu nada pra ela e em seguida também pergunta da onde ela é e ela diz que ela é do Canadá. E ele fala do Canadá, caramba. Em seguida ele pergunta como ela chegou ali e o que ela está fazendo ali. Ele pergunta se ela está morando ali e ela diz que sim e fala que agora sim. Ele pergunta o que ela veio fazer ali e ela fala que só veio ver se era diferente, se ela conhecia novas pessoas. Ela fala que ela está querendo novas experiências e que tem sido legal até ali. Ele pergunta se tem sido legal e ela diz que sim e fala que ali tem muitas pessoas ricas. Ele pergunta se tem muitas pessoas ricas e se ela gosta disso. E ela diz que sim e pergunta quem não gosta. E ele fala caramba e diz que não sabe. Ela fala que voltou porque ele queria falar com ela, ele fala que queria mais e fala que ele tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. E em seguida diz que ele ficou confuso porque ela está ali. Ela fala que para dizer a verdade, naquele momento ela estava pensando em outra coisa. Ele pergunta se ela estava pensando em outra coisa e ela diz que sim e fala que foi por isso que ela não conversou com ele. Ela diz que ela realmente estava desligada e ele pergunta onde está o namorado dela. Ela diz que ele nem sequer está na cidade, então o Dior pergunta se ele não está na cidade e ela diz que não. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim e fala que é uns 20 minutos dali. Ele pergunta o que o namorado dela faz e ela diz que com certeza não o suficiente. Ele pergunta se não o suficiente, ela diz que não. Ele pergunta se ela acha que ele faz o suficiente, ela diz que pelo menos ele já tem um carro. E ela fala que isso porque ele disse que esse carro não é alugado e ele fala, caramba. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele só tem algumas propriedades. Ela pergunta se ele gostaria de mostrar pra ela e ele pergunta as minhas propriedades. E depois que ela diz que sim, ele pergunta por que ele faria isso e diz que ele nem a conhece. Ele fala que ele fica meio confuso com isso e ela pede desculpas. Ele pergunta se ela está pedindo desculpas e também pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Rihanna. Ele fala que é um prazer conhecê-la, diz que o nome dele é Dior e que ela não perguntou o nome dele. Ela fala que gostou do nome dele e ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta se os olhos dela são reais e ela diz que é claro. Ela pergunta por que ele está olhando assim pra ela e ele pede pra ela dar uma volta.
Bom, e depois de não mais muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. Ela fala que é um carro muito legal, ele pergunta se ela gostou, ela fala que é muito legal. E já nesse momento da conversa, ela fala que ele disse que ele mora a uns 15 minutos dali e ele fala que é verdade. E em seguida ela pergunta se ele está ocupado agora, ele fala que na verdade não e diz que ele só ia comprar algumas coisas. Ela diz que eles podem ir para a casa dele e depois pedir alguma coisa por telefone. Ele pergunta pedir por telefone, ela diz que sim. Ele pergunta pedir o que, ela fala alguma comida ou algo do tipo. Ele pergunta se ele já tem a sobremesa e ela diz que sim e fala que pelo menos ele pode tentar. Eles ainda ficam ali mais algum tempo e depois eles vão para a casa dele. O Nair começa dizendo, caramba, eu gosto do que eu vejo, e fala que ela ficou muito bem nessa roupa cinza. Ele fala que ela tem um rosto bonito, tem uma tatuagem no pescoço. Ele pergunta como ela vai, fala que ela é bonita e ela pergunta o que ele quer. E já ele pergunta por que ela está agindo assim. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não quer saber o nome dele. Ele pergunta por que ela está agindo assim, se ela está tendo um dia ruim. Mas ela diz que só não quer falar com ele, ele pergunta se ela não quer e diz que tudo bem. E em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que está legal e que nós vamos ver se ela vai manter a mesma energia do começo. Ele fala que ela pegou pesado com ele e que agora decidiu voltar. Ele fala que ele quer ver se ela vai voltar com o mesmo humor. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que gostou do carro dele. Ela fala que realmente é muito legal e ele pergunta e aí? Ele pergunta o que ela quer e ela diz que nunca esteve dentro de uma Lamborghini. E ele responde dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Ele fala que isso parece ser um problema de relações públicas. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la e ele diz que não e pergunta cadê aquela energia negativa da calçada. Ela pergunta que energia, ele pergunta cadê aquela energia da calçada e pergunta onde está. Ela fala que ela só estava ocupada e que precisava chegar no destino dela. Ele fala que ela pode seguir o caminho dela com aquela mesma energia. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele pergunta se conhecer para quê. Ela fala que aceita conversar com ele por 1 minuto e ele pergunta conversar sobre o quê. Ele fala que não tem nada para conversar com ela e que ela parecia convicta e que ela precisa se manter firme nisso. Ela pergunta firme em quê? Ele fala que ela acabou de rejeitá-lo e pergunta se não foi isso. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele pergunta por que só agora. Ela fala porque agora dá pra ver que ele cuida bem dos negócios dele. Ele pergunta se realmente ela acha isso e por que ela acha que ele cuida dos negócios dele. Ela fala que gostou do carro dele, que é um carro legal. Ele pergunta então se é só por conta do carro dele. Ela fala que ele parece ser legal, o carro dele também. Ele pergunta se agora ele parece ser um cara legal e se não parecia que ele era um cara legal quando ele estava na calçada. Ela fala que ela só estava ocupada e também com pressa. Ele pergunta então por que ela está ali se ela estava ocupada. Ela fala que estava ocupada, mas que ela resolveu voltar para falar com ele. Ele fala que não quer conhecê-la, ela pergunta se ele não quer e ele fala que não, e ela pergunta por que não. E ele diz que ele já sabe o suficiente. Ela pergunta como assim, ele fala que já viu o suficiente porque ela foi muito rude com ele sem motivo. Ela fala que não quis ser rude, mas ele fala que ela foi. Ela fala que só estava com pressa e que já explicou pra ele. Ele fala que ela tem o direito de rejeitá-lo, mas que ela não precisava ser tão rude. Ela fala que entende e em seguida pede desculpa. Ele fala que pedir desculpas pra ele não vai ser o suficiente. Ela pergunta se não vai ser e ele fala que não. Ele fala que a não ser que ela peça desculpa de uma maneira diferente. Ela pergunta como. Ele fala que ele também não sabe, mas que ele precisa mais do que isso. Ela fala que eles podem conversar
conversar sobre isso e ele pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele fala que então ela é de Houston e ela também pergunta da onde ele é e ele fala que ele veio de Ohio. Ele fala que é novo por ali e ela pergunta se ela pode entrar no carro pra eles conversarem. Ele fala que eles podem conversar dali mesmo, ela pergunta se ele prefere assim, ele fala que sim. Ela fala que está muito quente ali, mas ele fala que isso não tem nada a ver com ele, que ela pode tirar o casaco. Ela fala que é pra eles conversar, mas ele fala que eles já estão conversando. Ele fala que se ela realmente quiser conversar com ele, ela vai conversar com ele dali mesmo. E em seguida ele diz que não deixa qualquer um entrar no carro dele. Ela fala que respeita isso e ele diz que eles vão conversar ali mesmo. Ela pergunta o que ele faz pra viver e ele pergunta por que isso importa. Ela fala que parece que ele sabe cuidar dos negócios dele e que ela perguntou por que ela quer saber mais sobre ele. Ele fala que ele é um investidor e diz que ele investe em ações. Ela fala que isso parece muito interessante, ele fala que é isso que ele faz. Ela fala que isso parece muito interessante, ele fala que talvez ele pode ensinar para ela. Ela fala que ela gostaria de aprender e ele pergunta se agora ela quer aprender com ele. Ela fala que ela quer e ele diz que ela quase perdeu a bênção dela na calçada. Ele fala que a atitude dela não foi legal e ela diz que ela estava viajando. Ela fala que não deveria ter agido assim, ele fala que está feliz por ela saber disso. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar para conversar com ele, mas ele pede para ela se afastar um pouco e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que foi muito rápido e pede para ela ir mais devagar. Ele fala que ele gosta do que ele vê e fala que ela tem muitas tatuagens. Ele pergunta que tatuagem é aquela ali e ela diz que é um pássaro. E fala também que tem algumas flores. Ele fala que é uma pena que ela esteja interessada no que ele tem, ela pergunta como assim. Ele fala que é exatamente isso e deseja um ótimo dia para ela.